Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Estamos de volta e por ser terça-feira é dia de esta semana com Maria João Avilés e Ricardo Costa. Vamos já começar. Maria João Avilés, Ricardo, boa noite, bem-vindos. Vamos começar pelo reconhecimento do Estado da Palestina, tem sido o assunto destes últimos 2 dias. Quando aqui falámos disso há uns meses, a Maria João perguntava que Palestina. Acha que é engraçado lembrar-se no dia 30 de julho. Essa resposta, ao Ricardo. Já há essa resposta Palestina? para haver. Eu disse que Portugal estava obrigado a reconhecer a Palestina, Exatamente. que era evidente do ponto de vista E eu diplomático. mantenho a pergunta, lembrando, uma coisa que não é preciso ser lembrada, que a autoridade para a Palestina é uma non-existent. Não tem chão, não tem sede, não tem governo, não tem interlocutor e, sobretudo, o que ela não tem autoridade. Eu dou já um exemplo. Se tivesse alguma autoridade, sendo ela a responsável pela Cisjordânia e por Gaza, nós teríamos sabido que ela estava atuando para a libertação dos reféns. Por exemplo, estou a dar o exemplo mais candente. Pelo Hamas, a autoridade palestiniana, quando não controla Gaza, não é? Portanto, são Eu sei que não diferentes. controla Gaza, mas exatamente isso chama-se a autoridade palestiniana. E é a essa não existência que a Europa, que se sentia e sente fragilizada, debilitada, dividida num mau momento, ou seja, num momento em que a sua relevância como protagonista indiscutível que foi até agora está posta em causa, para já pelos Estados Unidos, que não... Eu primeiro não concordo, primeiro não é a Europa, não é? O Canadá ou a Austrália não são da Europa. Não, mas eu estou a falar da Europa para explicar que houve aqui uma espécie de um tremor muito maior do que a Austrália e o Canadá, que são mais longe, estão muito mais longe e não têm então a proximidade dos vizinhos influi. O Stammer é um desgraçado neste momento no país dele e tem uma imigração que lhe causa problemas, que é excessiva e que não tem nada a ver com causa isso, problemas. Eu penso que tem não também tem. alguma Nada coisa a ver com isso. Nada a ver. Mas deixe-me terminar, porque isto é um assunto muito delicado. Macron é daqueles políticos que brilha muito lá fora e dentro também está com problemas absolutamente... só falta entrar o FMI, uma troika, não sei sob que forma ali dentro. E, sobretudo, qualquer coisa que se peça aos franceses, eles, 1,5 milhão de franceses estão na rua 10 minutos depois contra qualquer medida. Portanto, eles sentiram que tinham que fazer qualquer coisa, não só por circunstâncias internas, mas porque era talvez a única coisa a fazer neste impasse terrível. A verdade é que nenhuma das 3 condições, Ricardo, factos são factos, nenhuma das 3 condições, desmilitarização, Certo, isso é a Convenção do reféns, Uruguai, mas há muitos outros e a casos em que prova, não tem a ver com termino com isto, a prova de que o Hamas está a jogar em casa e a jogar bem, dentro de casa, a tomar conta da ocorrência, é que mandou ontem uma mensagem a exigir ao Presidente dos Estados Unidos da América que uma pausa de 60 dias e que libertava 48 reféns, quando uma das exigências era a libertação, que é o que está a inquinar isto tudo desde o princípio. Ricardo, também achas que é interesses internos que estão a prevalecer? Não tem nada, nestes não tem a ver, países não que acho nem que reconhecem? sejam questões internas, não tem nada com questões internas. Repare, o tema já vem de trás e de outros países. A Noruega reconheceu o ano passado. A Noruega, que não é propriamente um país... E que é que adianta? Não, 150 países terem reconhecido que está A tudo na Noruega mesma? não é propriamente um país inexperiente no tema do Médio Oriente. Os acordos de Oslo são das coisas mais importantes na história que tenho a ver com Israel e com a Palestina. A Noruega reconheceu o ano passado a Palestina. E não é um país propriamente nem fanático, nem extremista, nem coisa nenhuma, nem imprudente, normalmente. É bastante prudente. E fê-lo porquê? Pela mesmíssima razão que agora outros países estão a fazê-lo e que deixaram mais tarde para o mais tarde possível. Porquê? Porque são países amigos de Israel. Ou seja, os países que agora estão a fazer isto são todos eles. Eu não estou a falar dos
de outros que nunca se deram bem com Israel, que não têm relevância. A relevância deste facto é de países como França, ou o Reino Unido, ou a Austrália, ou o Canadá. Reino Unido tem uma Eu sei, mas história complicada. O que eu estou a dizer é que países que são amigos de Israel e estão a fazê-lo, porque obviamente hesitaram o mais possível, tentaram atrasar o mais possível, sobretudo para ver se Israel parava o que está a fazer, e o que está a fazer neste sentido é uma coisa muito simples, que é, parece-me relativamente evidente, que é o que o reconhecimento da Palestina, e eu já defendi isto, eu em julho disse, não só defendi, como disse que Portugal o ia fazer. Ia fazer por uma razão muito simples, porque Portugal tem tido, e bem, ao contrário de outros países que reconheceram o ano passado, como Espanha ou como a Irlanda, Portugal tem tido uma posição face a estes temas que é de alinhar o mais possível com Paris e com Londres. E tem-no feito ao longo dos anos. E, portanto, fez bem, na minha opinião. A Inglaterra é o mais velho aliado. Fez bem o Paulo Rangel, o ministro Paulo Rangel, que é uma pessoa menos inexperiente nisto. Ele conhece a Convenção do Uruguai melhor do que nós. A questão é essa. Eu vou dizer ao Maria João. Mas tudo isso e quê? E quê? Mas o que é não muito importante... Não há uma condição que esteja sequer a ser satisfeita. Portugal batalhou durante décadas para que outros países não reconhecessem Timor como fazendo parte da Indonésia, quando praticamente ninguém não é comparável. Mas estou só a dar um exemplo. Não, mas isto é importante. Ricardo, quando praticamente ninguém acreditava que Timor pudesse vir a ser independente. E o que mudou depois foi o massacre de Santa Cruz. Infelizmente, um massacre terrível, mas acabou por mudar a história do território. Um outro exemplo. Durante todos os anos em que existiu a União Soviética, e ninguém imaginava quando é que a União Soviética ia acabar ou não, os países, por exemplo, como Portugal, nunca reconheceram que a Estónia, a Letónia ou a Lituânia pudessem fazer parte da União Soviética. Reconheciam a União Soviética, mas não reconhecia. Ora, a Estónia, a Letónia e a Lituânia tinham existido por conjunto em todos os séculos, tipo 10 ou 15 anos, pouco mais do que isso, porque eram países quase sem existência. E, portanto, porquê? Porque há princípios. E o problema aqui é que o que Israel está a fazer, e é absolutamente evidente, e eu sou uma pessoa que defende Israel, defende a existência de Israel, o direito à defesa de Israel. O que é que se ganha? Não, ganha com este reconhecimento. Ganha-se a preservação de uma ideia, porque o que Israel, por exemplo, está a fazer na Cisjordânia é uma anexação total de um território. E isso é uma coisa que a comunidade internacional não pode deixar. Aliás, vou já dizer uma coisa. Se o Israel acabar por anexar todos os territórios da Cisjordânia, o que vai acontecer a seguir é que a União Europeia vai aplicar sanções a Israel. Vai aplicar. E, portanto, só para não ficarem espantados, o próximo passo, se a anexação continuar, é a aplicação de sanções da União Europeia a Israel. Dirão, as sanções não interessam grande coisa, porque enquanto Israel for defendido... Já reparou que você não me fala nem de Gaza nem dos reféns? Falo, mas... Maria João, repare. Houve um cessar-fogo em janeiro. Ajudava... Maria João, não me ponha a defender o Hamas, que eu nunca na vida defendi o Hamas, nem vou defender, nem com uma pistola apontada à cabeça. Ele não precisa, está a ganhar. Não está precisa da sua defesa. Está nada. Repare uma coisa. O direito à defesa e o direito à resposta de Israel é inequívoco e eu sempre o defendi. E sempre o defenderei. Face ao que aconteceu 7 de outubro. Mas depois há uma coisa quando se chama desproporção. O que Israel está a fazer em Gaza é o que Roma fez em Cartago. Não. É o que Roma fez em Cartago, só falta salgar a terra. Não, só falta salgar a terra, que é o de Lenda Cartago. E o problema é, e isso é uma questão, e houve-se vários ministros do governo de Israel, que não são obviamente os ministros mais representativos, mas estão lá, perder as eleições, e portanto não sei se vai perder as eleições. E aliás, esse é o outro ponto grave, é que Israel era, e é, de certa forma ainda, o exemplo único de uma democracia numa região bastante vasta, o exemplo único de uma democracia onde a justiça funciona, onde os votos são contados, e portanto, de repente, está a perder completamente a moral. Israel, se continua assim, dentro de 2-3 anos, será o que a África do Sul foi final dos anos 80, vai, Maria João, não se surpreenda. Não se surpreenda. Repare, se alguém dissesse há 3 ou 4 anos que nós iríamos assistir, ou que estamos a assistir hoje nas Nações Unidas, todos nós apostaríamos que isso era impossível. Quero rematar, Maria João, este assunto para seguirmos. Porque o que está a acontecer, quando as coisas passam certo ponto, quando se torna um território totalmente inabitável para se erradicar as pessoas todas e outro anexado, perde-se a razão, perde-se totalmente a razão. Pronto. E é isso que está a acontecer a nível internacional. E é isso que está a fazer, só para terminar, que as chancelarias mais pró-Israel, com exceção de agora de umas quantas dúzias, nomeadamente dos Estados Unidos, que é o que conta basicamente. E da Alemanha. Portanto, sim, a Alemanha por uma razão histórica completamente diferente, sabemos qual é, e ainda bem, mas é por uma razão histórica. Mas dá passos mais... Nós também temos a razão histórica, mas já foi há 500 anos. O meu ponto é só um, é que a autoridade palestiniana não é nada
não existe. Certo. Não teve capacidade nesta... Foi obrigado. Eu lamento muito que tenha reconhecido. Eu não lamento nada, eu acho ótimo, eu acho uma vergonha, era uma vergonha se não reconhecesse. Foi a esta autoridade palestiniana que não existe e que não tem requisitos sequer para ser um Estado, que para os braços do qual se atiraram países muito importantes e sem que estivesse acautelado ver-se a tomada de uma resolução das 3 que eram as indiscutíveis. Deixa-me fazer a pergunta ao contrário, então, Maria João. O que é que perde Portugal neste reconhecimento? O que é que já perde? respondi. Não ganha. Mas o que é que perde? Foi atrás do seu aliado, porque é o mais velho aliado, talvez, e preferiu ir com a França e com a Alemanha. Não ganha absolutamente nada, porque ninguém ganha. Não se trata aqui de ganhar, não é assim que se faz qualquer coisa. Ganha alguma decência, que é uma coisa bastante importante em relação... Vamos avançar. Decência. Ganha, não tenho composições... Estava a ser indecente Portugal não, até Portugal agora. estava a ser hesitante, e eu critiquei Portugal pela hesitação, embora, repito, que critiquei, mas concordo que Portugal faz bem em acompanhar, em avançar em conjunto com outros países com os quais normalmente tem alinhadas as posições. E esse foi até um dos argumentos para o reconhecimento avançar. Houve uma coisa só que não é bem consolar, mas que me fez perceber que não está tudo, apesar de tudo, com a cabeça malucada, que é, isto é um reconhecimento, mas o reconhecimento depois tem que ter um reconhecimento. E o presidente francês disse que está à espera de criar uma embaixada para que se estabeleçam as relações diplomáticas sem as quais um Estado não existe, nem pode ser depressa, antes que aquilo seja tudo anexado. Qualquer dia já não pode lá fazer uma embaixada. Eu sei que são etapas, só que nas primeiras 48 horas só havia um grande gáudio, só havia a ONU hoje dizer todo o tempo mal de Israel, e uma grande gáudio com este infelizmente é Israel que se está a colocar nessa posição. Tá, infelizmente. Porque tomou uma opção... A meio do caminho destes últimos 2 anos... Esta história começou no dia 7 e não no dia 8. Eu sei que começou no dia 7 de outubro. E o problema é que, sobretudo desde janeiro deste ano, desde que houve um cessar-fogo, Israel tomou uma decisão, que é a sua decisão, ainda temos mais que é de continuar até ao limite dos limites, até que já não haja pedra sobre pedra. Pronto, a partir daí vai ficar sozinho com os Estados Unidos e com mais meia dúzia de países. Eleições presidenciais, Maria João Avilés, ainda não houve esta semana, desde o anúncio de André Ventura e também da entrevista de Gouveia Melo, que acompanhou aqui na SIC. Que contas vem baralhar o líder do Chega? Tudo. Passa a ser outra coisa, outro jogo. O jogo que talvez ocorresse, deixa de ocorrer por causa da entrada em cena dele, porque sabemos, por estar estudado, as deslocações de voto que houve do Partido Comunista, do PS, todos os partidos para o Chega, sabemos que ele está numa boa maré e, portanto, não podia deixar de aproveitar esta boa maré para se candidatar, nem deixar sem representação 1.400.000 pessoas, e porque intimida. Porque eu não tenho nenhum peixe em dizer isso. Ele é um líder que não deixa ninguém indiferente e vai intimidar. Eu não tenho uma dúvida que intimidará a pessoa, que ele passa à segunda volta e que intimidará qualquer dos 3, que eu defendo, qualquer dos 3 pode estar, ou dos 4, na segunda volta. Se André Ventura estiver, vai absolutamente intimidar e perturbar o jogo que era até a entrada em cena dele, que já estava previsto, conforme vimos, aliás, na entrevista da semana passada. Podemos falar de Luís Marques Mendes também, Ricardo, porque amanhã dá uma entrevista à SIC. Aqui mesmo. Exato. O que é importante? Eu acho que o maior problema que Luís Marques Mendes teve neste verão não é a candidatura de André Ventura, que obviamente é uma candidatura super importante, não é esse o tema, é muito importante e obviamente consegue provavelmente maximizar o eleitorado do Chega. Não sabemos se igual às legislativas, se abaixo, se acima, não fazemos ideia, não há histórico para podermos dizer isso, embora sabemos que é obviamente a candidatura mais forte possível da área do Chega. Para mim, o maior problema que surgiu à candidatura de Luís Marques Mendes foi o aparecimento de outro candidato, que é o candidato Coutinho de Figueiredo. Ou seja, a Iniciativa Liberal ou o próprio João Coutinho de Figueiredo tomaram a decisão de avançar. Eu percebo, um bocado para fazer prova de vida do partido, que teve umas eleições legislativas, ou 2 seguidas, que não correram especialmente, onde o seu potencial era muito superior depois ao resultado final, foram claramente vítimas da chamado voto útil, e eu percebo que queiram fazer uma prova de vida, até porque nas autárquicas não têm uma grande capacidade de mostrar o que podem valer nas grandes cidades. O problema
O problema, na perspectiva de Luís Marques Mendes, obviamente, é que esta candidatura de Coutinho Figueiredo, sendo uma candidatura que, se formos para o histórico dele, nomeadamente nas europeias, em que teve uma boa votação, sobretudo nas grandes cidades e sobretudo junto dos jovens, ou do eleitorado mais jovem, jovens adultos, pode ser uma candidatura muito complexa para o candidato da área Mas está a esquecer uma coisa. É a enorme experiência, ou seja, talvez não esteja a valorizar, não é esquecer. Não, a experiência eu valorizo muito, que é a enorme experiência, conhecimento do país do Luís Marques Mendes. Mas eu não estou eu só estou a dizer de vantagem. No campo das candidaturas, esta é uma candidatura que pode criar, não é que tenha mais votos, nada disso, mas pode criar ou se lhe tirar 3 ou 4 ou 5% dos votos, pode criar um problema. Com certeza, Nós estamos a falar de uma eleição muito fragmentada, porque há uns meses tínhamos um candidato que era o Almirante Gouveia Melo, com uma votação muito alta nas sondagens, que foi caindo. De repente temos uma série de candidatos mais fortes, nomeadamente André Ventura, Luís Marques Mendes, António José Seguro, etc., todos nas sondagens mais ou menos para já relativamente próximos, não sabemos, ainda é preciso várias sondagens para perceber como é que se distanciam. E esta candidatura da IEL, que não estava bem ali no horizonte, baralha quando há muitos candidatos, se quisermos, do centro-direita para a direita. É uma fragmentação complexa, que pode dar até uma oportunidade ao candidato mais da área do Partido Socialista, que vai ser formalmente apoiado pelo Partido Socialista. Acho praticamente impossível que não seja, o António José Seguro. Acho praticamente impossível. E, portanto, este é um dos temas que agora Luís Marques Mendes vai ter. Para acabar, vou acabar. O que estas eleições presidenciais vão mostrar é se o vencedor é alguém que os portugueses consideram que deve continuar dentro do regime, do sistema em que vivemos desde 74 e, portanto, dando força ao PS e ao PSD e a um centro, ou se, pelo contrário, começa uma nova história que começará se for André Ventura ou Gouveia Melo. Vamos até às eleições autárquicas. Vai começar a campanha este domingo e faltam menos de 3 semanas para o dia das eleições. Têm estado a ser feitas rondas de debates. Parece-lhe que vai ser Lisboa, Maria João Avilés, a definir quem ganha ou vai ser o total das câmaras a definir isso? Para cada partido? Eu acho que Lisboa, eu mantenho a intuição apesar da tragédia do elevador da Glória, que está sempre muito aproveitada e que, a meu ver, ocupou hoje uma parte excessiva do debate desta noite numa estação concorrente, mas em Lisboa eu mantenho a minha percepção, se quiser, ou a minha intuição, que ainda é Carlos Moedas que ganha. Mas o partido que ganha essa Câmara parece-lhe que é o que fica com a imagem que ganhou estas eleições autárquicas? Ou vai ser sempre o total das câmaras? Eu acho que é o total das câmaras. Não, é evidente que se o Luís Montenegro perder Lisboa, é um rombo no porta-aviões, mas muito grande. É um grande rombo. Não, é. O que eu penso é que isso não acontece. E também tenho seguido alguns debates, gostava de dizer, porque se diz muito mal dos políticos e da classe política, e vejo gente nova e preparada e com gosto a intervir pelo seu concelho ou pelo seu distrito e os debates que vi, fiquei até mais esclarecida do que o que pensaria sobre as diversas zonas geográficas. Pelo menos sobre as 2 maiores câmaras do país. Sim. Ricardo, consegues prever algum resultado? Não, assim, reparo, no caso de Lisboa, se a CDU mantiver uma votação elevada, como teve nas últimas, e neste momento não temos a certeza, mas os debates não têm corrido mal a João Ferreira, pelo contrário, é muito difícil o Partido Socialista conseguir ganhar. Ou seja, porque se tiver um partido à sua esquerda com uma votação significativa, na casa dos 2 dígitos, números que chegam, fica difícil conseguir votos suficientes para ganhar. Porque neste momento Carlos Moedas está junto com a IEL, há 4 anos estava sozinho, com a IEL e com o CDS, e portanto tem um bocadinho mais margem, apesar do crescimento do Chega. É óbvio que o tema do elevador veio baralhar as coisas, sobretudo porque baralhou as narrativas das campanhas. Aquilo que era o plano de candidatura. Claro, as ações de campanha de Carlos Moedas, ele teve que deitar fora os seus papéis e criar uma nova eu não penso que venha a ter a importância. E, portanto, não, mas teve esta importância. Baralhou completamente a campanha, os discursos, o que era para falar, os argumentos. Não, portanto, baralhou e condicionou. No caso do Porto, eu chamo sempre a atenção para um ponto, que é
há uma grande fragmentação de candidatos, há vários candidatos, há ex-presidentes de Câmara, há ex-vice-presidentes de Câmara, há uma série de candidaturas, e depois há o facto do candidato do Partido Socialista, do candidato da AD, ser um ministro que saiu para, pronto, e corajosamente deixou o governo para ir, mas o candidato do Partido Socialista ser uma pessoa que já foi autarca, que já foi vice-presidente da Câmara do Porto, e, portanto, eu acho que é uma eleição vai ser uma eleição muito disputada. Mas uma pessoa que diz ontem que há um direito de como se houvesse um direito fundamental na Constituição, o direito do regresso ao Porto. O que eu estou a dizer é que na Câmara do Porto eu acho que as coisas estarão, para mim, bastante mais divididas. Agora há um ponto que é importante. Qual é, para mim, o maior risco que o Partido Socialista corre? Não é nem se não ganhar a Câmara de Lisboa ou do Porto, a Câmara de Lisboa não era do Partido Socialista e do Porto também não é. O maior problema que o Partido Socialista corre é perder a Câmara de Sintra e perder a Câmara de Gaia em simultâneo. São 2 concelhos gigantes. Gigantes. São os maiores concelhos do país. Se os perde de seguida, sem ter ganho Lisboa ou o Porto, e mais alguns concelhos de grande dimensão, caso de Braga, que é difícil, praticamente impossível o PS ganhar, ou é muito difícil o PS ganhar, de repente pode-se criar agora ao Partido Socialista uma parecença com o que durante alguns anos, do tempo sobretudo da liderança de Rui Rio, que se dizia que o PS de repente era um partido autárquico e sem sequer uma grande... tempo de Rui Rio, líder, não tempo de Rui Rio, Presidente de Câmara. Em que o PSD era um partido que tinha o seu poder sobretudo autárquico e nem sequer concentrado nas grandes cidades. Esse é o maior risco que o PS corre. Bem, o maior risco, obviamente, é deixar de ser o maior partido autárquico. O maior risco que o PSD corria era perder a Câmara de Lisboa, não ganhar o Porto, perder Braga era uma hecatombe, perder Coimbra e não ganhar Faro e de repente ter assim uma sucessão de maus resultados. Os 2 partidos correm riscos sempre por facto de muitos de alguns sítios as coisas estarem bastante divididas, e a outra questão é o fator Chega, no sentido em que é um partido que vai crescer bastante em muitos destes concelhos, vai eleger vereadores, e ao eleger vereadores cria uma variável que pode decidir vitórias ou derrotas com muita facilidade e com muita dificuldade em prever. Está numa maré, e quando a maré corre de feição, ou o vento corre de feição... Ver-se nas autárquicas a maré é até mesmo... Eu sei, porque a natureza da eleição... Por causa dos candidatos, não é? Exato, sim, exatamente. Os candidatos, nomeadamente outros partidos. Mas olha, eu passei, os últimos meses a ouvir que o Chega em Lisboa tinha um candidato fraquíssimo e que como é que não tinha apostado num candidato melhor. A impressão que eu tenho como lisboeta é que ele não é, com certeza, o candidato mais fraco de Portugal a concorrer. Não, mas a diferença a questão não é essa. É que o André Ventura escolheu pessoas muito conhecidas a nível nacional para várias câmaras, não é? Câmara de Faro, Câmara de Sintra, etc. Sim, mas ele sempre com o retrato ao lado, a abençoar. Certo, mas candidatos muito conhecidos que já vão muito às televisões ao longo das legislaturas, e no caso de Lisboa não o fez. Escolheu um deputado municipal, que esteve lá já na Câmara, não é isso? Mas não escolheu um dos seus trunfos do Parlamento, não é? Do partido. Foi essa a surpresa em Lisboa, e não sei se agora como é que vai correr. Obrigada aos 2. Até para a semana. Obrigada, João, Ricardo. Obrigada. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.